sou eu, Josiflânia. Oi, Josiflânia. Falar um pouquinho da aula. Bom, eu tinha visto no semestre anterior, né? E para mim foi uma revisão, né? Porque a gente acaba esquecendo, né? Um pouco. Mas aí eu lembrei daquele artigo, um artigo que o senhor passou para a gente ler e pontuou basicamente toda essa parte, assim, como é que se diz? As espécies dos recursos, né? Como é cada um, né? Se ele é autônomo, essa parte assim, né? Tipo as nomenclaturas, vamos dizer assim, né? Os tipos, né? Descrevendo eles como eles são, mais ou menos assim, o cabimento, né? E eu gostei bastante, né? Para mim foi bem resumido, mas que explicou tudo, assim, né? Não fica aquela coisa, dá para você entender rápido, né? Como funciona. Sim. Assim, Josiflânia, a ideia é que a videoaula não seja muito resumida, né? Porque, enfim, eu preciso vencer o conteúdo com vocês, mas, evidentemente, que assistir a videoaula não substitui a leitura de uma doutrina, né? É bem importante. Ainda que a gente tivesse uma aula presencial, né? Nosso regime normal, digamos assim, a leitura da doutrina é indispensável, né? Então, eu continuo aconselhando vocês a fazerem essa leitura. Nadine entrou aí. Nadine, tudo bem, minha filha? Tá aí ainda? Oi, professor, tudo bem? E aí? Tudo jóia? Aqui nessa aula. Ah, é? Cadê? Acho que eu vi Dayana entrando. Saiu do texto? Não, vi não, tô doido. Pessoal, olha só. Eu fui revisar agora o vídeo, né? Já tem um tempinho que eu gravei. E eu percebi que ele tem bastante conteúdo, né? Então, a gente já está começando, assim, entrando de cabeça na disciplina, né? Não sei como é que ficou essa percepção aí de vocês. Me digam o que vocês conseguiram entender, principalmente sobre a natureza do recurso. Vou apontar o dedo aqui, se ninguém quiser me responder. Arthur? Arthur Bonitão, cadê o Arthur? Liga seu microfone, meu filho. Conversa comigo. Ah, meu Deus, caiu no vaso. Oh, meu Deus, que tristeza. Ai, ai. Ivoneide, pretinha. Senhor professor. O senhor não caiu no vaso, não, né, Ivoneide? Nem na cerveja. Não, senhor. Não, nenhum dos dois. Professor, eu entendi. Eu fiz umas anotações, né, como sempre, que senão eu consigo. Aí eu entendi que o recurso ele tem que ter os requisitos, né, preencher os requisitos, é uma forma idônea de impugnar uma decisão judicial quando há erros. Aí eu anotei aqui os artigos para eu estudar um pouco mais, aprofundar pela lei mesmo. E eu gostei da sua aula, da sua explanação. Muito boa. Que bom. Olha só, Ivoneide, eu acho que é importante assim, salientar para vocês, eu não quero ser repetitivo, mas tem alguns pontos que eu acho que é importante eu destacar para ter certeza de que vocês entenderam, sabe? Então, a primeira coisa assim, que eu acho que é importante eu me assegurar de que vocês entenderam é a natureza do recurso, né? Ter certeza de que vocês entenderam que eu só posso ter um recurso nesse sentido que a gente está estudando, né? Recurso em um sentido técnico, se tiver havido uma decisão judicial, né? Então, eu não recorro, por exemplo,
de atos da outra parte, né? Isso tem que ficar muito claro. Ninguém recorre do que o autor fez, ninguém recorre do que o réu fez. A gente recorre exclusivamente do que o juiz fez. Beleza? E a segunda questão importante... Oi? Beleza, entendi. Joia. Deixa eu pegar um fone aqui, que eu não consigo ouvir muito bem. Ok, eu não tenho um fone aqui. Tá, vamos lá. E a segunda questão, que até a Ivaneide fala, né, a gente comentar mais um pouquinho. Quando eu digo assim para vocês, olha, para haver um recurso tem que haver um erro, mas é importante que vocês entendam que é um erro em abstrato, né? O que isso quer dizer? Para eu recorrer, eu tenho que achar que a decisão foi errada. Pode ser que o tribunal não diga isso, pode ser que o tribunal não concorde, entendem? O que eu quero dizer é que, assim, o erro não é um erro necessariamente real, tem que ser um erro hipotético, ok? Então, na cabeça do recorrente, a decisão tem que estar errada. Não significa que efetivamente ela está, porque pode ser que eu recorra e perca, certo? E nem sempre que eu perco também significa que a decisão estava certa, né? Às vezes significa que o julgador do recurso também errou. Isso acontece. Eu queria que vocês comentassem agora um pouquinho para mim sobre o que vocês entenderam quanto ao recurso adesivo. Deixa eu ver aqui quem eu vou chamar. Vou chamar a Kelly, mas eu vou no quarto pegar o fone. Espera aí. Oi, me ouvem? Alguém fala aí para ver se conectou aqui. Ouvindo, professor. Dá pra ouvir aqui, Conectou. normal. Estou ouvindo, tudo bem. Beleza pura. Então, Kelly, vamos lá. O que você entendeu sobre o recurso adesivo? Alô, tá ouvindo? Tô mesmo? Ah, tá. Agora sim, funcionou. Foi. Professor, sobre recurso adesivo, eu entendi mais ou menos. Eu vi que o senhor comentou que era caso uma parte não tenha, não recorreu, né? Uhum. Quando uma tinha recorrido e a outra não. E aí a parte que não recorreu, aproveitou a oportunidade para colocar um outro recurso, alguma coisa assim. Isso mesmo, Kelly. Exatamente essa a ideia inicial. Ontem foi dia do advogado, né? Dia do magistrado, dia do estudante, né? E aí alguns perfis estavam publicando piadinhas assim, né? Sobre direito e tal. E aí eu vi um perfil que vinha com as cantadas jurídicas, né? E aí tinha uma cantada que era bem assim, que ele anota aí para qualquer dia você usar. Me chama de recurso adesivo e gruda em mim. Olha que cantada bem pedreira. Boa! Né? Uma cantada assim, bem pedreiragem, daquelas frases de bunda de caminhão, né? Olha só, o que essa cantada vai ensinar para a gente? Quando um recurso adesivo existe, ele tem esse nome de recurso adesivo não porque ele é uma espécie de recurso. Na verdade, ele é apenas uma modalidade de interposição.
Então, eu vou ter uma apelação na modalidade adesiva, um recurso especial na modalidade adesiva. E por que a gente chama de recurso adesivo? Porque ele cola no principal, ele aproveita o embalo, né? Ele vai no vácuo Isso. do recurso principal, ou recurso autônomo, como a gente pode utilizar também aí na classificação. Para que haja um recurso adesivo, eu preciso obrigatoriamente da sucumbência recíproca. E aí a gente tem que entender, então, que essa sucumbência recíproca é quando autor e réu perdem e ganham simultaneamente. O que isso quer dizer? Imagina, por exemplo, que o autor entrou com uma ação indenizatória por danos morais. E aí ele pediu 100 mil reais e ganhou 80. Quem ganhou essa ação? As duas partes ganharam e as duas partes perderam. É aquele famoso nem quem ganhar, nem quem perder. Vai todo mundo perder e todo mundo ganhar, nesse caso. Né? Por quê, Kelly? Olha só. Se o autor pediu 100 e ganhou 80, significa que ele perdeu 20. Percebe? Sim. Né? Uhum. Da mesma forma que se o réu foi condenado, significa que ele perdeu 80 e ganhou 20, né? Porque esses 20 que ele não foi condenado significa vitória do réu. Então, isso é o que a gente chama de sucumbência recíproca. Ela pode ocorrer dentro de um mesmo pedido, né? Então, pedi 100 e ganhei 80, ou pode ocorrer de o autor ter pedido 3 coisas e ganhou uma. Significa, portanto, que ele perdeu nas outras 2. Por exemplo, ele entrou com uma ação de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais. A única coisa que ele ganhou foi a declaração de inexistência do débito. Significa, portanto, que o réu perdeu nesse pedido, né? Porque o autor ganhou. E nos outros 2 pedidos, o autor perdeu, né? Porque ele pediu e não levou. Então, quem ganhou foi o réu. Nessas situações, eu tenho sucumbência recíproca. E quando eu tenho sucumbência recíproca, surge interesse recursal para ambas as partes. Significa que, como as duas perderam, as duas eventualmente podem recorrer. E aí já é importante a gente perceber que só recorre quem perde. Né? Porque se eu ganhei o que eu pedi, eu não tenho interesse recursal. Vou recorrer para quê se eu já ganhei? Claro. Tá certo? Então, quem ganha não recorre. Beleza? Consequentemente, se as duas partes perderam, as duas podem, hipoteticamente, recorrer. E aí, como é que acontece a coisa? O juiz profere a sentença, por exemplo. Essa sentença vai ser publicada. E aí vocês devem ter visto, devem não, vocês viram lá em processo civil 1, que foi até comigo, que o prazo para a interposição de recursos começa a correr a partir do momento que o advogado é intimado daquele ato jurisdicional. Então, o juiz publica a sentença, com isso ele intima o advogado, e aí começa, então, a correr o prazo para recurso. Só que vamos supor, naquela hipótese que o autor pediu 100 e ganhou 80, ele falou, olha, mais vale 80 na mão do que 100 voando. Então, eu não vou recorrer, não. Deixa isso quieto. Eu quero logo que ocorra o trânsito em julgado para poder partir para a fase de execução. Então, o autor opta por não recorrer. Ele prefere encurtar o processo, né? Deixar ocorrer logo o trânsito em julgado. Só que, como o réu também perdeu, ele vai lá e recorre. Então, o réu interpõe o recurso, consequentemente, não vai ter trânsito em julgado, porque enquanto tiver um recurso pendente de julgamento, não tem trânsito, correto? Significa, então, que o autor bota a mãe na consciência e pensa assim, bom, eu deixei de recorrer para o processo terminar logo. Como o processo não vai terminar logo, então eu vou recorrer. Eu vou pegar o embalo da outra parte e vou recorrer para aumentar a minha condenação. Né? Eu tinha ganhado só 80, já que agora vai demorar mesmo para resolver esse processo, eu vou recorrer e vou brigar para ganhar os outros 20 mil reais que eu não ganhei. Então, ele vai fazer isso no vácuo do réu, percebe? Então, no prazo alusivo ao recurso, o réu interpõe o seu recurso de apelação, e aí, quando o autor é intimado a se manifestar,
ele se manifesta quanto ao recurso do autor e já no embalo, aproveitando o vácuo, ele vai lá e interpõe um recurso para ver se aumenta de 80 para 100. Então, veja, o réu quer diminuir de 80 para 0 e o autor quer aumentar de 80 para 100. Eu vou ter dois recursos, cada um com um objetivo diferente. O réu quer diminuir e o autor quer aumentar. Processualmente falando, o recurso do autor, que é o recurso adesivo, depende do principal. Então, a gente vai aprender aí nas próximas aulas que para interpor os recursos, eu preciso cumprir determinados requisitos. Um desses requisitos é a tempestividade, né? Eu tenho que interpor o recurso no prazo que a lei diz. E o artigo 1009 fala para a gente que da sentença cabe apelação e esse recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias. Supondo que o réu interpôs o seu recurso no 16º dia, esse recurso é intempestivo. Significa, consequentemente, que o réu não vai ter o seu recurso apreciado. E o autor, como estava indo no embalo do réu, vai perder também. O seu recurso não vai ser apreciado. Porque é essa a ideia de me chama de recurso adesivo e cola em mim. Então, no que tange aos pressupostos de admissibilidade, o recurso adesivo depende do recurso principal. Se o recurso principal não for admitido por qualquer motivo, o recurso adesivo, consequentemente, também não será admitido. Beleza? Sim. Entendi. Perceba, então, Kelly, que é uma estratégia bastante arriscada, né? Interpor um recurso adesivo. Porque, veja, uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é a outra parte desistir do recurso principal. Então, imagina nesse nosso caso aqui, o réu olha o recurso do autor e fala, puta merda, o autor tem mais chance de ganhar do que eu. Então, é melhor eu pagar esses 80 logo do que correr o risco de ser condenado a 100. Aí, o que o réu faz? Desiste do recurso dele. Você acha que o tribunal vai poder analisar o recurso do autor? Kelly? Não funcionou mais. Vou perguntar, então, para outra. Ana Vitória. Está com o microfone aí, minha filha? O Instagram eu sei que está funcionando. Agora o microfone, vamos ver, né? Professor, tá escutando? Agora estou, Kelly. Oi, professor. Oi, Ana Vitória? Eu? Pronto. Ana Vitória, me diz assim, ó. Então, pensando nesse caso, o réu interpôs um recurso autônomo, né? Um recurso de apelação autônomo. E aí, no prazo para as contrarrazões, o réu interpôs um recurso de apelação adesivo. Se o réu... Vamos rebobinar, que eu acho que eu troquei as bolas aqui. No prazo principal, o réu interpõe recurso adesivo, né? Cacete, só. No prazo, o réu interpõe recurso autônomo, ok? Recurso autônomo. Depois, o autor interpõe recurso adesivo. Se o réu desistir do recurso autônomo, o que vai acontecer com o recurso adesivo? Lembra lá da nossa cantada, hein? Me chama de recurso adesivo e cola em mim. Se o recurso principal, né, o pedreiro que está metendo a cantada, se o recurso principal teve desistência, o que vai acontecer com o adesivo? É intempestivo que fala? Como? Nesse caso, não. Intempestivo é quando eu interponho fora do prazo. Nesse caso, houve uma desistência, ok? Então, o outro também não é validado. O outro também não é validado, né? Ele vai ter uma inadmissibilidade, beleza? Isso, esse é o nome, né? Isso é o nome, esse é o nome. Inadmissibilidade, beleza? Tá. E essa inadmissibilidade pode ser por vários motivos. Pode ser inadmitido porque é intempestivo, como eu já comentei.
pode ser inadmitido porque houve desistência. A gente vai estudar todos os motivos para inadmissão recursal, beleza? O que mais, pessoal? Dúvidas até aqui? Professor, O que tinha no broche vermelho? Eu só entendi o amarelo. Oi? Só entendeu o amarelo? É, o broche. O broche Ah, amarelo eu entendi o que estava escrito. Depois estava eu não apagado. lembro exatamente o que cada um diz, mas os dois são campanhas da Organização Internacional do Trabalho. Um é para melhoria das condições de trabalho e o outro é para acabar com o trabalho infantil. Só não lembro qual é qual. Semestre passado, uma aluna falou assim: eu não vou compartilhar o seu vídeo porque você está usando o broche do PT. Só porque é vermelho é do PT. O que mais, pessoal? Professor, uma dúvida rapidinho. Mas o amarelo é PSL, não é isso? O amarelo é PSDB e o vermelho é PT. Fiquei doido, né? Professor, Não, ouviu? PSL é laranja, pô. PSL é laranja, não vamos esquecer disso. Oh, meu Deus do céu, vocês não me dão corda, não. Quem quer falar comigo? Cadê? Alguém perguntou. Ele falou assim, cadê? Nadine? Fui eu. Eu Diga, queria minha saber se no recurso adesivo tem as contrarrazões também, quando a parte interpõe. Bem importante, Nadine. Então, olha só. Quando eu tenho um recurso, a outra parte tem que se manifestar, né? A gente tem aqui uma efetivação do princípio do contraditório. Então, sempre, mesmo que aquela parte tenha ganhado tudo, se a outra parte recorreu, ela vai ter o direito de se manifestar nisso que a gente chama de contrarrazões, tá certo? E aí, pensa comigo, nesse nosso caso, que o autor ganhou 80 dos 100 que ele pediu, eu vou ter, então, recurso do réu, e aí o autor vai ter a oportunidade de apresentar contrarrazões. Quando o autor apresenta o seu recurso adesivo, aí eu volto o processo para o réu para ele se manifestar em contrarrazões ao adesivo do autor. Entendi. Beleza? Entendi. Oportunidade de contraditório. Sempre no mesmo prazo, tá, Nadine? As contrarrazões vão ser sempre no mesmo prazo do recurso. Então, a gente vai ver um pouco mais adiante que os recursos do Código de Processo Civil são todos interpostos no prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, que são interpostos no prazo de 5 dias. Então, as contrarrazões também vão ser em 15 dias. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. O que mais? Professor, Oi. qual a diferença dele para o novo CPC e para o de 73? No que tange ao recurso adesivo, nada. Recurso adesivo ficou totalmente igual, do CPC de 73. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma diferença. Oi. Ivaneide, Oi, Ivaneide. aqui ele fala que o recurso adesivo será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, né? Isso. Por quê? Porque esses recursos, Ivaneide, são os recursos que admitem sucumbência recíproca. Nos outros recursos, isso é impossível de ocorrer. Veja, lembra que o pressuposto do recurso adesivo é ambas as partes ganharem e perderem, correto? Nos outros recursos, não dá para ganhar e perder ao mesmo tempo. Ou você ganha ou você perde, sabe? Então, por exemplo, nos embargos de declaração, não tem como você ganhar mais ou menos, sabe? Pode até ser que o seu recurso seja parcialmente provido, mas o ato jurisdicional não pode ser meio omisso, não pode ser meio contraditório. Ou ele é contraditório ou ele não é. Mesma coisa o agravo de instrumento, né? O agravo de instrumento aí já é uma opção legislativa mesmo.
O legislador opta por dizer, não, o agravo de instrumento, por ser um questionamento de decisões parciais, né, de decisões interlocutórias, ele não vai admitir a modalidade adesiva. Então, sempre vai ser um recurso autônomo. E os demais recursos são recursos que vão discutir apenas matéria de direito e vão estar aí dirigidos aos tribunais superiores, né? Dentro do próprio Tribunal Superior. Então, vou ter aí os recursos de embargos lá no STJ e no STF. E veja, eu estou falando isso, Ivaneide, com relação aos recursos do Código de Processo Civil. Mas, por exemplo, a Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, não traz a possibilidade de apelação, né? Então, eu vou ter lá um recurso que a lei não dá nome, e por isso a gente chama de recurso inominado, recurso sem nome. Esse recurso inominado também admite a modalidade adesiva. Quando a gente pensar, por exemplo, na execução fiscal, né, que é um procedimento cível, mas que tem peculiaridades, porque é de matéria tributária, e aí tem uma lei própria, né, a Lei de Executivos Fiscais, o recurso cabível, se for de até 50 obrigações do Tesouro Nacional, é o recurso de embargos infringentes. E aí ele faz mais ou menos o que a apelação faz, tá certo? Respondido, Ivaneide? Professor, Sim, obrigada, professor. Nada. tem Oi, como o senhor Vitória. repetir O quê? Qual a parte? parte dos embargos infringentes? Na execução fiscal, que é um procedimento específico, né, em que a Fazenda Pública cobra um tributo devido, né, e aí ela executa direto, porque a certidão de dívida ativa é um título executivo, então a gente não tem processo de conhecimento, ele vai direto para o processo de execução. Essas execuções fiscais de até 50 OTN, que são obrigações do Tesouro Nacional, que tem um valor definido, que eu não lembro de cor, mas até 50 vezes esse valor, não cabe apelação contra a sentença, cabe apenas embargos infringentes. E aí eu estou chamando a atenção de vocês porque o artigo 994 do CPC elenca recursos cabíveis, mas além dos recursos previstos ali, eu tenho outros recursos que estão previstos em outras leis. Por isso que eu estou trazendo aqui o recurso inominado e o recurso de embargos infringentes, tá certo? E aí eles admitem também modalidade adesiva, tá? Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. O que mais? Eu queria, pessoal, sempre, né? Vocês já são meus alunos há algum tempo, né? Boa parte de vocês já fez várias disciplinas comigo. E eu queria reiterar para vocês que metodologia, não existe uma metodologia boa e uma ruim, né? Eu já falei isso com vocês certamente várias vezes. E no regime presencial é assim, no regime remoto também, tá? Então, eu quero reiterar a minha disponibilidade para que vocês eventualmente sugiram ajustes, tá? Então, de repente, dizer assim, professor, eu acho que não vale a pena esse negócio de videoaula, é melhor na videoconferência o senhor falar tudo que está lá na videoaula e a gente não assistir, por exemplo, né? Eu, particularmente, acho que se vocês assistirem a videoaula e a gente vier para a videoconferência para fixar, hoje foi por meio de perguntinha-chave, semana que vem eu posso trazer um recurso para a gente estudar a prática com base na teoria, por exemplo, né? Mas eu quero reiterar para vocês que eu estou à disposição para a gente fazer o ajuste que a turma entender que é necessário, beleza? Então é isso. Eu vou liberar vocês, se não tiverem mais nenhuma dúvida, e já vou disponibilizar o material para a semana que vem, caso vocês queiram ir adiantando aí alguma coisa. Lembro ainda que é muito importante que vocês leiam uma doutrina, tá bom, pessoal? E, importante, me parece que eu resolvi o problema do arquivo lá no fórum.
Alguém confirma para mim? Aqui, pelo meu acesso de professor, está tudo ok. Né? Eu simulei como se eu fosse um aluno e parece que está tudo certo. Já vou fazer a chamada, Ivoneide. Vitória, eu indiquei uma doutrina, inclusive botei o link para vocês, tá? É uma doutrina do Marcos Vinícius Rios, está disponível na minha biblioteca, né? Essa biblioteca aí que o São Lucas paga para vocês. Se eu não me engano, é até a edição de 2020, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. Confesso que não é uma doutrina que eu conheço, tá, pessoal? Não conheço ela ainda. Mas ela está aí à nossa disposição e é ela que a gente vai utilizar, até porque é ela que está no nosso plano de ensino. Mas como eu sempre digo para vocês, tá, pessoal? Isso, Marcos Rios. Como eu sempre digo para vocês, na minha prova cai o que eu ensino, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, a leitura da doutrina é importante, mas eu jamais vou cobrar de vocês algo que eu não ensinei nas videoaulas, beleza? Videoaula e videoconferência, né? Seja a videoaula gravada, seja na videoconferência aqui em momento síncrono, beleza? Então, vamos para a chamada. Professor, meu Blue tá ok aqui já, tá? Para colocar o link do YouTube. Show de bola. E o arquivo, Kelly, tu conseguiu baixar? O arquivo? Vai lá no fórum que está assim, trabalho da N1 e verifica se você consegue baixar. Apelação para sustentação oral. Isso. Sim. Show de bola. Então, essa é aquela apelação que eu comentei com vocês, né? Uma apelação que eu fiz e tal. Lembro até hoje, pessoal, eu protocolei essa apelação no dia do meu aniversário, porque foi na época que eu estava fazendo concurso para juiz do trabalho, né? E aí, a segunda e terceira fase eram assim, sábado e domingo em Brasília, e aí eu tinha que ir para lá e tal, e fazer as provas sábado e domingo, e era tipo dia 2 e 3 de dezembro as provas. Aí na segunda-feira. 4 de dezembro. Na segunda-feira era meu aniversário e era o último dia para interpor o recurso. E aí eu falei, não, eu vou estudar até o último dia que eu posso estudar para a prova, e no último dia eu vou interpor o recurso. Nunca façam isso, porque imagina, se o cachorro tivesse me comido no meio do caminho, tivesse comido o meu carro, eu não tinha conseguido protocolar o recurso. E na época o processo era físico, né? Então eu tinha que ir até o fórum, chegar lá até 6 horas da noite, porque senão ia dar ruim, né? Eu ia perder o prazo. E aí a cliente ia me processar com toda a razão. Graças a Deus deu certo. Esse recurso hoje foi provido, está lá no Superior Tribunal de Justiça, porque a outra parte levou. Inclusive, pessoal, eu mandei para vocês um arquivo em Word e eu não achei o meu Word original, eu só achei um arquivo em PDF. Então, eu tive que fazer aquela conversão, né? E aí eu substituí o nome de todo mundo para ser um pouco mais discreto. E aí, se vocês notarem que, de repente, está faltando algum pedaço no recurso, vocês me avisem, tá? Porque pode ser que nessa conversão de PDF para Word tenha comido uma linha ou outra. Eu dei uma olhada assim por cima e acho que está tudo certo. Beleza? Chamada. Adriele. Adriele, foi embora? Ana Vitória? Presente. Arthur? Presente. Eita, tirou o celular do vaso, né, Arthur? Beatriz? Bianca? Presente. Edvilson? Presente. Ivoneide? Presente. Josiflânia? Kelly? Kelly, presente. Kimberly? Presente. Larissa? Mayra? Presente. Marlon? Presente. O Milson?
Presente. Victor. Presente. Vitória Cristina. Vitória Maria. Presente. William. Presente. Dayana. Joiciara. Ô, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Eu tô adorando esse negócio de ter que fazer chamada, porque eu me sentia tão solitário que ninguém ligava o microfone, ninguém falava comigo. Parecia que eu estava falando aqui sozinho com o celular, sabe? Eu e a Kim Kardashian da Justiça. E ninguém nem aí para mim. Então, agora, pelo menos, presente, vocês falam comigo, né? Pessoal, Triste, é né? isso, tá? É triste, Kelly. É triste a vida do professor em regime especial de aprendizagem remota. É isso, então, pessoal. Eu Hein, postei lá professor? no Instagram. Oi. Oi, professor, queria tirar uma dúvida. Referente às semanas de aula que o senhor tinha explicado no começo, quando tiver atividade para fazer, assim, tem aquela atividade agora, né? Avaliativa até 16. Mas o senhor vai colocar lá o tópico, né? Assim, postar atividade Sim. até tal dia da semana, né? Isso. Sempre que tiver uma atividade minha, Marlon, seja uma atividade valendo estrelinha, seja uma atividade porque você perdeu a aula, ela vai ficar sempre disponível até a semana seguinte. Então, se eu passar uma atividade hoje, ela vai ficar disponível para você até quarta que vem no horário da aula. Então, até quarta que vem, 3h15, você tem que ter terminado. Beleza. E outra dúvida também referente quando a pessoa não conseguir assistir a aula aqui online, né, presencial, né? O senhor disse que vai postar lá no fórum a questão. Sim. E quem assistiu vai ter que responder lá também? É para todos? Não. É só para quem faltou. Ah, beleza. Evidente que se vocês quiserem responder também para, enfim, aprimorar o aprendizado, é ótimo, né? Pode dar uma olhadinha, ver o que está caindo. Pode ser até que eu tire uma questão da prova lá do fórum, né? Vai saber. Mas não é obrigatório, não, tá? Você não vai ter nenhum prejuízo se não fizer. Ah, beleza. Obrigadão, Beleza? professor. Nada, imagina. Leiam os fóruns que eu postei, tá, pessoal? É bem importante. Lá tem as regrinhas que a gente vai seguir nesse semestre, né? E aí é importante que tenha isso claro para todo mundo. Eu ia dizendo que eu postei lá no Instagram, @professor.andreluiz, com Z, a arte de uma live que vai acontecer daqui a pouco. Vai começar às 6 horas, horário de Rondônia, da doutora Elisa Tavares, que foi juíza do trabalho aqui em Rondônia, já fez live comigo também, de Direito do Trabalho, com o professor Ellison Miessa, que é procurador do trabalho na 15ª região, é autor de vários livros, é professor de cursinho do Centro de Ensino Renato Saraiva, e agora ele é também de um outro curso aí, que eu não lembro o nome, a prova PGE, uma coisa assim. E os dois são muito feras, eles vão falar sobre o processo do trabalho dentro desse cenário de pandemia. E processo do trabalho vocês vão estudar semestre que vem. Alguns de vocês já estão até fazendo comigo esse semestre, ou já fizeram. Então, dê uma olhadinha, é uma live muito bacana. Garanto que os dois são feras demais, assim, extremamente gabaritados. E vale muito a pena, uma live grátis, né? Então, assistam aí pelo Instagram. E me sigam também. Se inscrevam, ative o sininho, dê like, compartilhe. Pessoal, obrigado pela presença, viu? Até semana que vem. Já essa videoaula vai estar disponível também, tá? A videoconferência. Um abraço. Boa noite, professor.